Muito bem-vindo, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico. Hoje estamos trabalhando a mentoria teológica. É um curso voltado para todo aquele que quer ser um bom professor de escola bíblica dominical, sem precisar gastar 4, 5, 10 anos de estudo. Em um curto período de tempo, de 3 meses a um ano, você terá informações, argumentos, materiais e dados, conhecimento importantes que vai fazer você se tornar uma pessoa cada vez melhor no ensino da didática, que é o ato de ensinar e o ato de aprender. Quando nós estudamos justamente dentro dessa mentoria teológica que nós estamos fazendo, nós precisamos entender que muitas da nossa dificuldade em trazer o entendimento sobre um determinado assunto é porque nós não conseguimos aprender o conteúdo do que estamos passando. Antes de ensinar qualquer disciplina, a gente precisa aprender. E sem aprender, não conseguimos ensinar. Então, muitas das nossas dificuldades é porque a gente não conhece a disciplina, não conhece o assunto em questão. E como saber do assunto? É necessário ter uma casa específica cheia de informação, de pergaminhos, de uma biblioteca cheia de livros? Não. Você precisa, obviamente, ter alguns materiais de teologia, né, para, a partir daí, desenvolver, né, o seu aprendizado. Então, esse curso vai te ajudar nesse quesito. Ou seja, se você gosta de ensinar, gosta de aprender, quer realmente ser professor ou já é professor, então esse curso é direcionado para você. Onde você, com a sua forma, né, cada professor tem uma forma de ensinar, entendeu? Obviamente, o nosso método de ensino, existem vários métodos de ensino, mas o nosso método de ensino é tradicional. Esse método de ensino tradicional é o quê? É o ensino da transmissão do conhecimento. Ensinar tudo a todos. Ou seja, o conhecimento que nós vamos passar aqui a vocês é o conhecimento de memorização, de repetição, né, e de aprendizado, onde isso vai ser repetido pelos seus ouvintes, né, não de uma forma extremamente mecânica, mas de uma forma onde que haja a espontaneidade dos seus ouvintes. Ou seja, qualquer assunto que você for desenvolver, é necessário conhecer antes, bem, certo? Não ser exatamente um especialista no assunto, que na verdade ninguém é especialista no assunto completamente, mas ter realmente a segurança do que você está dizendo, porque você sabe o assunto. Depois você vai poder apresentar e ensinar. Existem várias formas de você ensinar um assunto de forma correta. Então, você que faz parte da EBD, é necessário a preocupação, porque aquela pessoa que está ouvindo aí você, muitas vezes não tem o tempo para estudar, entendeu? Cada pessoa tem um contexto, tem uma situação. Muitos estão desempregados, outros trabalham o dia todo, né? Outros estão com problemas em casa, enfim, outros têm cursos, né? Então você vai ter que realmente passar o centro da informação para os seus ouvintes naquele período de tempo, né? EBD, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, entendeu? E não inventando conversa, mas sendo objetivo, permitindo perguntas e respostas dentro do tema, não fugindo do tema, entendeu? Então, hoje, nesse segundo vídeo, nós vamos conhecer, ou pelo menos saber o que é ensinar. O que é realmente ensinar? Como eu posso ensinar? Lembre-se que nós precisamos que aprender. Então, para ensinar, é preciso aprender. Então, se você não sabe de algo, é porque a pessoa que ensinou você não aprendeu. Entendeu? Então, a gente precisa primeiro aprender, ensinar e assim por diante. Bem, esse material vai ser entregue às pessoas que estão dentro da nossa mentoria teológica, que é um curso de pedagogia e de didática cristã, ou seja, para ajudar você a ser um bom professor de escola dominical. Obviamente, existem vários e vários aspectos, mas isso, com o tempo, você vai adquirindo, né? Mas o essencial você vai pegar aqui. Desde, assim, é necessário também ter uma vestimenta adequada para o professor, né? O professor tem que ter uma vestimenta adequada, ele está
a sua aparência física realmente potente, né? Transbordando ao som do Espírito Santo, entendeu? Não uma pessoa triste, chateada, com raiva, com ira, não. O ensino da palavra de Deus é o ensino de amor, de aprendizado, de fruto do Espírito, entendeu? Então a gente precisa também ter essas coisas conosco para poder passar para o pessoal, né? Tem pessoas que ensinam todo mundo sentado numa roda, tem pessoas que ensinam em pé, tem pessoas que ensinam com um quadro atrás, escrevendo, entendeu? Cada um tem um jeito, tem uma forma, porém, a gente precisa entender o que é ensinar, tudo bem? Hoje temos o seguinte, o material. Ensinar não é apenas ficar narrando fatos, pegando a lição bíblica e dizendo, né? Sem fim. E não haver uma reflexão, não haver uma interpretação do assunto. Muitas vezes a pessoa pega uma lição bíblica e muitas vezes a lição bíblica está errada. Como é que você vai saber? Se você apenas está narrando, sendo um narrador, sem participação cognitiva do assunto. Isso não é ensinar, também. Então, porque o aluno não compreende tudo que ouve, né? Obviamente, nós temos dificuldade na comunicação. Todo mundo tem dificuldade na comunicação. Então, a gente precisa entender, o professor precisa entender isso. Todo mundo tem dificuldade. Então, eu preciso entender a dificuldade do outro. Então, é preciso, toda vez, pessoal, você perguntar: vocês estão entendendo o assunto? Se você não entender o assunto, eu estou aqui para te ajudar. O professor é aquele que ajuda a entender o conteúdo, a disciplina, entendeu? É aquele que vai ajudar a pessoa a ser aprovado, e não reprovar o ouvinte, entendeu? Então, por quê? Aí precisa ter esse manejo, né? E nesse caso seria difícil manter o atento. Então, a gente precisa chamar a atenção da turma, né? E estar com a turma, não ser melhor do que eles, né? Mas, obviamente, deixando aquela autoridade bíblica, né? Bem no sentido de paz, né? De cuidado. Então, não é a repetição de frases decoradas e recitadas como uma ladainha, né? Muitas vezes a pessoa fica citando textos, versículos, capítulos, autores desconhecidos, né? E fica citando sem conexão com o assunto, né? Entendeu? Então, tem o assunto, né? Tem a problemática, temos o tema, mas precisa contextualizar sem distorcer o tema para o nosso momento, por exemplo, entendeu? Então, a gente tem que fazer isso. Cada assunto vai ter essas questões. Então, ensinar pode ser definido dessa forma. O que, portanto, é ensinar? Ensinar é despertar a mente do aluno para captar e reter a verdade. Ou seja, é despertar a curiosidade, a mentalidade, o aspecto intelectual, o aspecto acadêmico, o aspecto racional do aluno para captar e reter a verdade. Não é você estar falando línguas estranhas. Isso é bom, é importante, ter o seu momento, mas não há. Isso não é ensinar. Falar línguas estranhas. Não é ensinar, pessoal. Mas existem mitos, né? Existe essa tradição que persegue o meu pentecostal, mas dentro da academia, dentro da disciplina didática, pedagogia cristã, dentro dessa matéria, dentro desse conteúdo, entendeu? É assim que é o conceito de ensinar. É despertar a mente do aluno para captar a verdade, entendeu? É compreender a verdade cristã, a verdade das escrituras. É mais que partilhar com os outros a verdade que possuímos. É motivá-los a pensar por si mesmos, ou seja, de forma biblicamente. Pensar por si mesmo é pensar biblicamente. Não é pensar utilizando Marx, não é pensar utilizando Freud, não é pensar utilizando Darwin, não é pensar utilizando o professor da esquina de um cursinho que a pessoa esteja fazendo, ou do trabalho, né? Ou do líder de um trabalho, mas sim pensar biblicamente de tal modo que chegamos aos fatos lógicos, racionais, bíblicos. Então, para conseguir o propósito e o objetivo exposto dessa definição, é principalmente necessário seguir 4 princípios que são o verdadeiro fundamento do ensino. Então, aqui a gente vai ver 4 fundamentos necessários do que é ensino. Temos a definição, e essa definição possui 4 verdadeiros fundamentos do ensino. E a partir desses fundamentos, nós vamos conseguir mentalizar e expandir o assunto que a gente vai querer ou não apresentar
dependendo da matéria, do momento, da época, o assunto, e que abarcam todas as regras relativas ao ensino. Teremos nesse estudo a explicação dessas regras de uma maneira simples e objetiva, ou seja, o ensino, aquele que ensina, ele tem que seguir essas regras, esses fundamentos do ensino. Sem esses fundamentos, o que você está falando domingo a domingo é, de certa forma, inútil. Então, entre outras palavras, aquele que deseja ensinar corretamente, com eficácia, com amor, com paz, com mansidão, não só deve fixar-se nesses 4 princípios, mas deve também colocá-los em prática, dia por dia, e para si mesmo, né? Porque o ensino, ele só acontece se você ensinar a si mesmo. Não adianta eu ensinar algo a alguém se eu não sei de nada e nem sequer ensinar a mim mesmo. Então eu preciso ensinar a mim mesmo para ensinar o meu próximo, tudo bem? Primeiro fundamento do ensino, primeiro fundamento da didática, primeiro fundamento da pedagogia, da forma de ensinar, da forma de transmitir o conhecimento, né? De apresentar o conhecimento, de fazer com que o conhecimento seja expandido. Primeira regra, a gente vai ver, são 4. Nesse vídeo a gente vai ver as 2 principais, depois no outro vídeo nós vamos ver as outras 2 últimas, tudo bem? Primeira, fundamento do ensino. O professor tem que fazer com que o aluno pense por si mesmo. Esse pensar por si mesmo é um pensar biblicamente, porque não adianta chegar, você não, pense por si só. Não é assim, não é desse jeito. Agora sim, é óbvio que por exemplo, se você tiver no curso de faculdade de história, filosofia, as pessoas vão pensar por si mesmas, mas vão utilizar Nietzsche, vão utilizar Max Horkheimer, Theodor Adorno, entre outros teóricos das ciências humanas, mas não vão pensar biblicamente. Mas no curso de teologia, de EBD, de didática cristã, de pedagogia cristã, nós pensamos biblicamente, porque muitas vezes a gente que faz curso, eu faço curso de ciências humanas, certo? Eu não posso, para EBD, usar o texto bíblico e pensar conforme Paulo Freire ensinou. Não, isso vai estar errado. É interessante dizer que muitos que estão dentro da pedagogia cristã utilizam até mesmo Paulo Freire, mas isso está errado, porque Paulo Freire não é um pedagogo correto a ser utilizado por nós, porque ele é de esquerda. Então, aí está algo que nós devemos entender e corrigir. Mas, ou seja, porque a gente precisa pensar biblicamente, ou seja, como é que eu entendo esse texto? Como é que eu entendo esse assunto? Por onde eu vou começar esse assunto? Por quem eu vou iniciar? Entendeu? Então a gente precisa pensar biblicamente, tá bom? Você pode anotar no seu caderno, o professor tem que fazer com que os seus ouvintes pensem por si só, de forma biblicamente. Ou seja, muitas vezes, por exemplo, eu posso chegar no EBD e fazer uma experiência com o meu pessoal. Dizer assim, ó, hoje eu vou defender que o casamento homossexual é bom. Aí eu começo a defender. Quem daquele pessoal vai dizer, está errado, professor? O senhor está errado, você não está pensando biblicamente. Quase ninguém. Se você fizer essa experiência para ver se o pessoal consegue refutar, entendeu? Aonde eu vou defender que a esquerda é bom, entendeu? Eu vou defender que a esquerda é importante para a comunidade cristã. Quem vai dizer que isso está errado? Quase ninguém, porque o pessoal não está pensando biblicamente. Ele está sendo robotizado. A EBD hoje é um mecanismo de robôs. A maioria das pessoas que ensinam e ouvem são robôs. Eles balançam a cabeça, dizem amém, porque alguém manda dizer e fazer. Não é pensar biblicamente por si mesmo. Entendeu? O Espírito da Verdade não está guiando as pessoas da verdade. Estão sendo manipulados por uma revista. Então, nós, como professores verdadeiramente pentecostais ou reformados, não é? Protestantes evangélicos, nós precisamos fazer com que o povo pense mesmo, mas de forma biblicamente. Pensar todo mundo pensa, mas muitas vezes o pensamento errado, equivocado, não é? Mas quando a gente pensa biblicamente, está tudo certo. Bem, essa é a primeira fundamento do ensino, tudo bem? Só uma pausa aqui. Se você estiver gostando do nosso conteúdo, do nosso assunto, desse trabalho aqui, nós fazemos um trabalho interdenominacional, certo? Não temos apoio de denominação nenhuma. Se você quiser nos ajudar, se você tem contato conosco pelo 8870-9867, entre em contato com o nosso WhatsApp, tem acesso a outros cursos, a outros áreas de informação, ao nosso sebo virtual também, a meus livros escritos, tá? Se quiser você fazer alguma doação, estamos aceitando também.
porque assim a gente consegue adquirir materiais de áudio, de imagem, de som. Eu estou gravando aqui com um computador muito simples, tá? Que até não tem mais teclado, né? Tá com defeito, entendeu? Mas a gente está fazendo aqui com o meio da fé, né? Então, isso vai ser convertido para melhorar a nossa comunicação, tudo bem? Voltamos aqui ao assunto. Bem, é necessário que o aluno use suas ideias e palavras, chegando a conclusões próprias de forma bíblica, tá bom? Que aprenda a lição por si mesmo de forma bíblica, descobrindo por si só as verdades que você quer ensinar. Ou seja, ainda pode forçar as pessoas a acreditar no que eu acredito. Só porque eu acredito. Só porque a Assembleia de Deus, ou enfim, o calvinismo diz. Não. É porque a Escritura diz dessa forma. Então o indivíduo tem que chegar a essa mesma conclusão que você chegou. Entendeu? O que quer dizer educar? O que seria, portanto, educar? Que é um verbo. Literalmente, que quer dizer tirar sutilmente, por meio de perguntas ou sugestões, o que está na mente do aluno e conduzi-lo às atividades que ele é capaz. Então, educar vai fazer com que aquela pessoa consiga até mesmo se tornar um professor, né? Um defensor, um pregador, um evangelista, é altamente capacitado pelo fato de você estar educando por meio do ensino. Em outras palavras, a educação não é fabricar a máquina, apenas a faz funcionar. O professor mais competente é o que capta a atenção do aluno, desperta sua inteligência e engendra o interesse e o desejo de aprender. Ou seja, quando o professor ele tem medo do assunto, desconhece o assunto, ele vai ter medo dos indivíduos. Ele não vai conseguir ter autoridade, ele não vai conseguir ter o controle do assunto. E pode surgir uma pergunta e o professor vai ter aquele pé atrás, não vai conseguir responder de forma satisfatória. Ele apenas vai inventar alguma coisa, alguma desculpa, né? Vai inventar alguma coisa que não tem nada a ver e o pessoal, né, vai embora. E aí, como é que fica? Vale a pena? Isso não vale a pena. Então, o professor, o ensino de EBD é muito sério. É muito sério, é muito preocupante diagnosticar, né, problemas na EBD, mas a gente precisa corrigir tudo isso por meio do professor, por meio da preocupação que o professor tem que ter com o assunto e com o ouvinte. É o assunto e o ouvinte. Eu tenho que amar o meu ouvinte, aquele pessoal que faltou a EBD, procurar, ter o WhatsApp dele, telefonar, mandar uma mensagem, venha participar, ser amigo do pessoal, entendeu? Hoje é que está faltando isso muito na EBD, ser amigo, ser companheiro. Está faltando muito isso. Bem, aumentar, despertar a inteligência, né? Viu isso aí? Então, colocar diante dele um material com o qual ele possa formar conclusões próprias, ou seja, você vai ter um guia de estudo, um planejamento, você vai apresentar um material, você vai apresentar por onde vamos percorrer, por onde vamos é, conversar, e essa pessoa, esse seu ouvinte, ele vai, né, formular questões, perguntas, entendeu? É natural isso, deixe isso acontecer, desde que seja, assim, dentro do assunto, dentro do tema, porque no tema que você está expondo, vai ter as respostas, entendeu? Então, se você não conseguir, chama do professor, chama outra pessoa, né, que tem mais experiência, aí sim. Eu vejo que hoje, assim, eu conheço algumas pessoas, tá? Dentro da própria liderança da BD que desconhece a matéria. Ele abre para fazer a chamada, né? Mas parece que desconhece. Parece que ele está pegando na EBD no domingo, naquele instante. Aí ele fica perdido. Não sabe para onde vai, para onde vem. Ele começa a ficar falando coisa que não tem nada a ver. Então isso não é o espírito da verdade. É o espírito do erro. Então nós precisamos nos vigiar, amar o ensino, ensinar nós mesmos e amar aqueles que vão nos ouvir no domingo. Entendeu? E procurar por essas vidas, se preocupar. Tudo bem? Ensinar isso. Ensinar é ter amor pelo ensino e pelos alunos. Fazer eles serem aprovados. Entendeu? Não é só o aspecto
acadêmico, o aspecto doutrinário, mas o aspecto da vida prática. Esse ensino é praticável, entendeu? Todo ensino bíblico é praticável. Bem, ensinar não é encher a mente de conhecimento sem sentido, sem nexo, sem objetivo, como se enchia antigamente um fogão a carvão, mas aproveitar as matérias-primas através de perguntas, sugestões e ideias oportunas. Em outras palavras, tenta-se fazer funcionar a máquina da inteligência para que dê o produto ou resultado final. Pensamento bem racionalizado. É óbvio que o problema da educação no Brasil e na EBD como um todo é sério e grave, certo? Existem diversas circunstâncias que prejudicam o estudo, né? Prejudicam, né, até mesmo a questão de adquirir o material de estudo. Tem uns que não conseguem, né? Então você tem que trazer esse material para essa pessoa, um resumo, né? Trazer algum aspecto material para que a pessoa não fique só, né, enquanto outros têm, outros não têm. Então se preocupe com essa alfabetização, entendeu? Se preocupe muito, porque Deus vai cobrar de nós, entendeu? Então a gente precisa aí entender que não é só encher a mente, que às vezes a nossa mente cansa de tanta informação, de tanta curiosidade, mas é deixar que a mente absorva aquilo que for importante e necessário, pois cada pessoa vai reter aquilo que mais chama a atenção. Por exemplo, eu gosto muito de história da igreja e de filosofia. Então tudo que for história e filosofia, eu fico assim, ó, de olho aberto, entendeu? Mas tipo for, vamos dizer assim, escatologia, angeologia, né, arqueologia, eu não fico muito afim, não. Eu só estou dando um exemplo para você entender. Então, tem coisas que vai chamar mais a atenção de um, mais a atenção de outro. Então, você vai ter que fazer todo um levantamento para que cada um consiga sair melhor na IBD do que entrou. Tudo bem? Bem, aprender é ensinar-se a si mesmo. Lembra-se que eu disse que a gente precisa ensinar a nós mesmos? Eu preciso me ensinar a mim mesmo. Não posso chegar aqui e ensinar você qualquer coisa. Não, eu preciso ensinar a mim mesmo para depois ensinar você. Eu preciso passar pelo aprendizado. Então, aprender é ensinar-se a si mesmo. É como fosse uma expressão filosófica, né? Conhece a ti mesmo, para depois você conhecer o ouvinte, o aluno. Então, um professor é experimentando escreve. Devemos permitir que este instinto trabalhe livremente nos alunos. Não descubra você a verdade. É melhor ocultar um pouco e guiá-lo por meio de perguntas hábeis, motivando-os bastante para que descubra por si mesmos. Tenha o prazer de levantar o véu e encontrar por seu próprio esforço a verdade que você tenta ensinar. Não importa que pense que descobriu a verdade sem a sua ajuda. Isso não deve incomodá-los, pois o importante é fazê-los pensar e racionalizar biblicamente. Não se concentre no muito que você sabe, mas em quão maravilhoso é a verdade. Ou seja, existe várias formas de você chamar a atenção do pessoal. Uma imagem que você pode imprimir, um desenho que você pode fazer no quadro, uma história que você pode contar, não é? Até mesmo a entonação da sua voz pode chamar a atenção. Pessoas que têm uma voz muito bonita e chamam a atenção, não é? A sua vestimenta pode ser um diferencial que vai fazer aquela pessoa encontrar a curiosidade ou através de perguntas. Nem todo mundo consegue fazer perguntas que vai fazer a pessoa encontrar a verdade. Isso aí está mais voltado para uma área da filosofia que é a dialética, né? Socrática, perguntas e respostas. Isso leva tempo, leva experiência, aprendizado, mas é um bom momento. Existem momentos que é necessário perguntar, ser perguntado, deixa dúvidas, mas que você mostre pelo menos a chave para abrir o baú da verdade. Ou seja, sempre deixar com que os ouvintes, os alunos entendam que, ainda que existam dúvidas, perguntas e questionamentos, a verdade é essa. É necessário que essas pessoas que têm dúvidas e questionamentos consigam resolver todos esses problemas por si só, indo para a verdade.
entendeu? E nós vamos fazer esse mecanismo de intermediação para que as pessoas consigam, né, chegar ao pleno conhecimento da verdade, entendeu? Porque não é porque eu estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus que eles têm que acreditar. Não. Eles têm que acreditar que é a minha palavra de Deus porque a própria Escritura diz que é assim. Não é por causa de mim. Eu não tenho autoridade. Eu não sou a Bíblia. Entendeu? E também eles vão chegar a essa verdade por causa do Espírito da verdade, Espírito Santo. Então a gente, apenas como mestres e vocacionados a essa função, vamos auxiliar-nos, né? Vamos ajudar as pessoas a chegar a essas mesmas conclusões que nós chegamos. Seu triunfo ocorrerá no momento em que um de seus alunos vier contar-lhe da grande descoberta que ele fez, e ao mesmo tempo você constatar que é exatamente o que você queria que ele aprendesse. Ou seja, você vai botar no quadro um exemplo, tá? 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? Você vai botar 2? Não. Você vai ter que esperar que cada um diga é 3, é 1, é 5, é 0. Ou, quando vai dizer é 1, é 2. 1 mais 1 é quanto? É 2. Entendeu? Eles chegaram por si só. Eu não preciso dizer que é 2. Entendeu? Agora, se a pessoa não consegue entender que 2 vezes 5 vai dar 10, aí eu preciso fazer o quê? Uma forma, uma explicação matemática em que ele consiga, por meio dessa equação, por meio dessa fórmula matemática, chegar a essa conclusão. Do mesmo modo, eu ensino bíblico. Tudo bem? Bem, não importa que pense que descobriu a verdade, se isso ajuda. Isto não deve incomodá-los, pois o importante é fazer o pensar e racionalizar. Não se concentre no mútuo, né? Que você já sabe, mas o que maravilhoso é a verdade. Você já viu aqui, né? Então, a glória suprema de ensinar é fazer com que o aluno creia, não no que você ensina a ele, mas que ele é que ensina a você. Que você estimule a atividade intelectual. Atividade intelectual do seu aluno, fazendo descobrir a verdade por si mesmo. É óbvio que um dos grandes problemas da EBD é essa questão, atividade intelectual. Não é para existir debates sem fins, né, onde um quer saber mais do que o outro, que quer se sobrepor mais do que o outro, que quer mostrar que sabe mais. Não é isso. Isso está fora do ensino, do fundamento do ensino. Ah, tem estudante, tem aluno da EBD que sabe mais do que o professor. Essa não é a ênfase, não é o objetivo da EBD. Ah, tem pessoa que sabe pouco, mas é professor. Não é essa a questão. A questão é que quem sabe muito e quem sabe pouco, todos têm que chegar à mesma conclusão da verdade cristã. Agora de forma humilde, honesta, não é? E que essa atividade intelectual ela possa ser sadia, ser honesta, ser produzida pelo Espírito, né? De bondade, mansidão. E assim a gente vai descobrindo cada vez mais mistérios e as profundezas da verdade que está em Deus, não no professor. O professor, ele apenas é uma poeirinha, né, que vai ajudar aquela pessoa. E que o que cada um sabe vai ajudar, auxiliar. Então, por exemplo, aqui mesmo, eu, eu sempre pergunto, trago aqui onde eu frequento, tudo bem? Eu sempre trago algumas questões que vai resumir todo o tema e que aquilo ali vai ser o fio inicial para que quem puder entrar no labirinto possa entrar e voltar sem se perder, entendeu? Ou seja, eu sempre quando abro minha boca, eu vou pegar quem sabe muito e quem sabe pouco e vou unir os dois e vão entrar em comunhão para que aquele assunto seja profundamente interessante e rico para todo mundo, sem que exista discórdia e guerra entre ambos, certo? Isso é o que o professor tem que fazer. Então, mentoria teológica é isso. Fazer com que você entenda a sua função no ato de ensinar. Entendeu? Agora, obviamente, cada indivíduo, por exemplo, se você ensina para criança, aí fica mais complicado, porque nosso foco aqui é mais para jovens e adultos. Se você ensina para idosos, já é uma outra dinâmica. Você vai ter que poder aí adquirir com o passar do tempo. Mas aqui
é mais direcionado para jovens e adultos, entendeu? Porque cada faixa etária tem uma forma de aprendizado diferente, sabe? Bem, é possível que você se lembre de um grande professor de sua juventude, que ficou de pé lá fora, humildemente, enquanto você entrava no novo castelo da verdade através de uma porta que ele abria em silêncio para você. Então, o professor, ele é aquele que vai ajudar, ele é aquele que vai chamar a atenção, ele é aquele que vai dar as ferramentas para as pessoas encontrarem verdades por si mesmas, por meio do Espírito Santo, não é? E que eles não saiam confusas, mas saiam capacitadas e renovadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Esse é, de certa forma, o primeiro ponto, a primeira base essencial do ensino. O que é ensinar? O que é educar? Fazer com que tudo aquilo que for proferido, transmitido, a pessoa consiga, por si só, chegar a conclusões da verdade absoluta, por meio de perguntas, por meio de um vídeo, por meio de questionamentos, por meio de uma interpretação do texto, por meio da imagem, por meio da figura, por meio de uma história que você pode apresentar, até mesmo um testemunho, desde que esteja centralizado no assunto. Se você fugir do assunto, você vai perder todo o objetivo do tema. Então a gente precisa o quê? Aprender, conhecer o assunto, poder ensinar de forma a conhecer a comunidade, que cada comunidade é diferente, né, que você vai trabalhar. Cada olho, cada olhar, né, representa uma situação que aconteceu durante a semana. E você vai, naquele momento, trazer um assunto, muitas vezes, complexo, não é? Apresentar curiosidades, apresentar possibilidade daquela pessoa conversar com você. Porque tem professor, eu fui para uma EBD uma vez, e a pessoa, olha, deu assim um certo tédio, né? Conversava. Disse o assunto todo da lição. Tudo da lição. Eu só olhando para essa pessoa. Disse tudo. Esgotou tudo, né? Ele, assim, parece que estava com raiva, será? Não sei, né? O estado de espírito da pessoa. Aí eu fui convidado. Aí eu olhei assim, rapaz, ele não deixou nenhuma brecha para mim, entendeu? Então aí não pode ser assim. Aí tem que sempre deixar uma brecha para o ouvinte poder ou ter uma dúvida, ou ter uma. Ou ou até mesmo, às vezes, o aluno quer dizer algo, o aquele assunto, e às vezes você diz, aí aquela pessoa fica fria, aí não quer dizer mais nada, entendeu? Mas, graças a Deus que eu deixei uma interpretação, deixei, obviamente, um conteúdo adequado, chamando para o assunto, para o tema, certo? Mas cada situação é uma situação que a gente vai ter a necessidade de ter o Espírito Santo para a gente poder aí ter por onde caminhar, entendeu? Então, deixe que o Espírito Santo guie seus estudos, né? Adquirir materiais de teologia. Se você quiser contar conosco, Luciano, quais matérias de teologia eu posso adquirir para melhorar? Entre em contato comigo hoje, pelo 8870-9867. Eu vou te fornecer aí pelo menos 10 livros, vou te indicar 10 livros que vão te ajudar a ensinar melhor, entendeu? Aí você vai fazendo seus estudos passo a passo, sem a ânsia de conseguir tudo, né? Porque o professor ele vai estudar para sempre. O professor da escola bíblica dominical ou de qualquer outra disciplina vai estudar para sempre, tá bom? Bem, segundo passo, o professor tem que explicar as novas verdades baseando em verdades que o aluno já compreendeu. Ou seja, aqui é um pouco mais difícil. Então, você tem que ter uma memória boa para passar um certo conhecimento, uma certa informação que você consiga trazer à memória, não é? Algo que as pessoas que você trabalha já têm um certo entendimento. E por meio desse referencial, desse ponto, não é? Desse mecanismo, você consiga expandir, expandir cada vez mais o assunto, através daquilo que a pessoa já sabe, que é algo que está dentro do assunto, e não fora do assunto, entendeu? Veja só, deixa eu baixar aqui o PDF.
Bem, ensinar é explicar o novo, baseando-se no antigo. Ou seja, como é que eu explico o Novo Testamento? Baseando no antigo. Como é que eu explico o antigo? Baseando no Novo Testamento. E assim, olha, há uma unidade, há um entendimento maior e melhor, há uma expansão do conhecimento, muito abrangente. Então, ensinar é explicar o novo, baseando-se no antigo. Então, aqui, qualquer lição que você for trabalhar, você pode trazer, dependendo do assunto, uma, uma rápida ideia daquilo que foi mais ou menos dito há tantos anos atrás. Aí a pessoa, foi mesmo, me recordo daquilo. Sim, foi assim mesmo. Aí você capta a pessoa e começa a trabalhar um assunto muito maior naquele instante. Então, isto é desconhecido em relação ao conhecido, o difícil em relação ao fácil, o obscuro em relação ao claro. Este é o único meio de chegar-se ao conhecimento verdadeiro das coisas. É o melhor método para a sua compreensão, porque cada nova ideia tem de ser relacionada com o material que o aluno já possui na mente. Não é? Ninguém vai para a EBD ou para o curso sem saber de nada. Então, você pode dizer assim, você pode dizer uma pergunta, o que você sabe sobre os anjos? A pessoa vai responder. O que você sabe sobre Cristo? A pessoa vai responder. O que você sabe sobre a fé cristã? A pessoa vai responder. Ele pode responder algo por si mesmo, ou pelo que eu vi, ou por um vídeo, ou por uma música, ou porque alguém contou a ele. E daí você vai trabalhar esses assuntos. Por exemplo, pergunta a minha classe. Quantos já ouviram falar dos Chassidim? Isso é uma pergunta. Não recebo nenhuma resposta. Apenas olhares vazios, pois meus alunos não sabem se os Chassidim são um partido político, uma doença, uma nova marca de margarina. Entendeu? Esse nome é algo muito novo para eles e não desperta nenhuma imagem em sua mente. Mas suponhamos que explico então o que é Chassidim. É o nome de uma seita judia da Europa Central. Que acredita na manifestação visível do Espírito Santo e ensina que a religião deve ser mais vital e emocional que a que é praticada por outros judeus. Veja aí, isso já melhorou. Essa forma, a primeira forma deixou o pessoal sem para onde ir. Essa segunda forma deixou a pessoa já, eita, é uma seita, é? Eu não sabia, mas eu sei o que é uma seita. Eu sei o que é essa questão aí. Eu sei o que é Europa Central. Aí agora, o que eu sei o que é espírito. Eu sei o que é mais ou menos religião. Eu sei o que é judeu. Aí a pessoa já começa a entender já dentro da temática. Bem, visto que professa um ideal mais elevado, poderíamos descrevê-lo como um movimento de santidade na sinagoga judia. Será que agora os alunos compreenderam o que são os chassidim? Sim. Por quê? Porque eu usei ideias e termos que eles já conhecem. Então a gente precisa trabalhar conceitos, ideias, palavras que eles já conhecem, sem perder o assunto, sem perder a disciplina, o conteúdo, o objetivo, enfim. Eles usaram suas próprias faculdades mentais para explicar a palavra. A palavra estranha já não é tão estranha assim. Foi apresentada pelo professor por meio de dados conhecidos dos alunos. Neste caso, passamos do desconhecido ao conhecido. Veja só. Suponhamos que queremos dar a uma criança de 5 anos de idade uma ideia da forma da Terra. Você pega uma criança aí de 5 anos de idade e quer dar aqui a ideia de forma da Terra. Então, você acredita que a criança nos compreenderíamos se disséssemos a Terra tem forma esférica? Obviamente que não. Não vai fazer sentido para aquela pessoa, para aquela criança de 5 anos de idade. Por exemplo, pega nosso filho, um exemplo, né? Olha, a Terra era esférica por causa de Aristóteles, de dados matemáticos, de Copérnico. Só a criança vai olhar assim, que é isso?
E você está falando, não vai fazer sentido nenhum. Então a resposta é não. Porque essa seria uma explicação muito abstrata, muito complexa, acima das capacidades mentais e intelectuais da criança. Ela não compreenderia nada. Ao contrário, se você dissesse que a Terra em que vivemos é uma bola muito grande, redonda, como a laranja, é quase certo que ela vai captar a ideia, porque você me ensinou algo novo, baseando-se em um conceito que ela já conhece. Algo redondo que ela pode pegar, brincar, comer, se divertir, entendeu? Você mostrou a verdade é essa, criança. Então, tudo é questão de entender, como eu disse a vocês, a idade que você está ensinando, se é para crianças, se é para jovens e adultos, e se é para idosos, entendeu? Se é para homem, se é para mulher. Então, existem essas diferenciações, essas dificuldades, e essa procura de conhecer os seus ouvintes, a sua comunidade, e trazer para essas pessoas algo que elas entendam, certo? Sem fugir do assunto. Porque o assunto é que a Terra é esférica, enfim. Mas de que forma eu vou dizer que era extremamente esférica? Eu vou usar o que para isso? Algo que eles já conhecem, que isso quebre a ideia fundamental do assunto, do conteúdo, da didática, enfim, que a gente está querendo trazer. Resumindo, o professor eficiente realizará a sua tarefa baseando-se sempre em verdades e imagens que seus alunos já conhecem e as associará para ajudá-los a descobrir novas verdades. A gente termina aqui esse primeiro vídeo falando sobre as, as duas primeiras fundamentos, né, do ensinar, certo? O primeiro foi, o professor tem que fazer com que o aluno pense por si mesmo, de forma biblicamente, certo? E o segundo, que a gente precisa trabalhar mais, é o professor tem que explicar as novas verdades baseadas em verdades que o aluno já compreendeu. No próximo vídeo, a gente vai ver o terceiro fundamento essencial da didática, da pedagogia, do ato de ensinar, do que é ensinar, que é o professor deve levar em conta o desenvolvimento mental de quem receberá a lição. Então veja aí, algo que talvez você não conhecia, né, para que você possa ser um professor de EBD mais capacitado. Talvez você não conhecesse esse assunto, ou até conhecia, mas não entendeu. E por meio esses assuntos que eu tentei aqui trazer para vocês, eu tentei procurar encontrar uma chave simples e fácil, de acordo com a sua realidade, para você poder aí transmitir um conhecimento mais eficaz, saudável, e que os assuntos que você for permitindo acontecer naturalmente na sua comunidade, e que o que você também estiver transmitindo, eles convergem para o mesmo objetivo, o mesmo assunto, o mesmo tema, a mesma disciplina, entendeu? E que não se saia daquela comunhão, né? Entendendo cada pessoa, cada aspecto do dia a dia, e que sendo, sobretudo, guiado pelo Espírito Santo. Eu aguardo você na nossa próxima mentoria teológica, que nós vamos estudar aqui. O professor deve levar em conta o desenvolvimento mental de quem recebe a lição. Então, peço a você novamente a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo para o seu grupo DBD, certo? Se inscreva no canal, comente aí, diga se você está gostando, se você achou interessante esse assunto. Né? Faça qualquer comentário, se você é importante para mim, certo? E se quiser maiores informações, você está conosco e aí você vai ter uma mentoria, tá bom? Estamos aí com vaga, no mínimo, de 10 pessoas, tá bom? Até 10 pessoas nós conseguimos fazer esse trabalho individual, certo? Um trabalho individual. Eu vou pegar essas 2 pessoas que vai se matricular na nossa mentoria teológica, ensinando com êxito na escola bíblica, certo? Então, esse segundo estudo é o que é ensinar. Então, anota aí no seu caderno tudo que você já viu. Se você não recebeu o material em PDF, eu vou enviar para você em PDF. Você pode imprimir, escrever, consultar várias vezes esse material. É um material muito importante, muito bom. É um dos materiais que eu tenho e eu uso muito ele. Então, agradeço a sua atenção, a sua oportunidade, a sua confiança em nosso canal Refúgio Teológico, no Instituto Superior de Teologia Cristã do Turito.
É um prazer ter você conosco. Bom estudo. Então, reveja esse vídeo, certo? Reveja o primeiro vídeo, tá? Para você aumentar ainda mais seu grau de compreensão, seu grau, a sua potencialidade, entendeu? A sua forma. Porque cada um tem uma forma, tem um jeito. Eu tenho um jeito, você tem um jeito. E é por meio desse jeito que você vai transmitir o conhecimento. Não vamos alterar seu jeito. O que vamos trabalhar aqui é a segurança, é o conhecimento, as ferramentas que você tem aí, que você pode usar para auxiliar você. Até mesmo uma pergunta, uma imagem, uma dúvida, um questionamento, um texto, uma história, tudo pode te ajudar, entendeu? Mas sempre dentro do assunto, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.